E o Vasco segue sem reforços para o ataque, principalmente do lado de campo. Tentou-se o Bruma, jogador do Braga, o Vasco acabou tomando um chapéu do Benfica. E agora, diretoria? Nesse Bom Dia Gigante vamos falar sobre isso e também projetar o jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Será que podemos ter mudanças no time titular? Tudo isso logo depois da vinheta. Solta aí! Beleza, galera ligada aqui no Bom Dia Gigante, muito bom dia para você ligado, então peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. Estou gravando esse Bom Dia Gigante, mas claro, contando demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Lembrando, acabamos de dar agora o serviço em relação à Betfair, você que ainda não fez o seu recadastramento na Betfair, foi tudo explicado, mas está aí o QR Code na tela. Passe a câmera do seu celular, vá direto para o site da Betfair para fazer esse recadastramento. Claro, tem que ter maior de 18 anos, ter responsabilidade nas apostas esportivas com a Betfair, parceira do canal Atenção Vascaínos e também o maior patrocínio da história do Vasco. E por falar em parceria, seja parceiro do canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. É fácil e simples, está vendo o QR Code na tela? Doe, faça sua doação para o canal Atenção Vascaínos, a jornada do AV 2025, você passa também a câmera do seu celular, vai abrir o site do LivePix, você coloca lá o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda demais o canal Atenção Vascaínos. Amanhã, inclusive, nosso Sérgio Kind estará lá em Brasília, fazendo a cobertura do clássico entre Vasco e Fluminense, tudo por conta da ajuda de vocês. E tem um benefício, né? Você pode baixar o aplicativo da SofaScore de graça através desse aplicativo, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Como? Fazer o seguinte, tem um link na descrição do vídeo, mas também tem esse QR Code na tela, onde também você passa as câmeras do seu celular, vai direto para sua loja de aplicativo, baixar o SofaScore de graça nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Por falar no SofaScore, a gente traz o resultado de ontem, praticamente o último jogo da rodada número 7, já que o jogo foi adiado entre Flamengo e Botafogo para o dia 12, e ontem tivemos a vitória do Madureira, por 1-0 sobre o Maricá, resultado importante, mantendo o Vasco na segunda colocação com 12 pontos, e o Vasco que volta a campo na quarta-feira. Vasco e Fluminense, 9h30 da noite, lá no Mané Garrincha. Alô, galera de Brasília. Vasco e Fluminense, quarta-feira, 9h30 da noite, em Brasília. E para esse jogo, o técnico Fábio Carilli pode fazer até algumas modificações. A primeira na lateral. A gente trouxe ontem no @avascaínos a informação sobre o Paulo Henrique. O jogador fez todo o tratamento ontem lá no CT Moacir Barbosa, mas vai ser feito mais uma análise hoje para saber se ele vai ou não para Brasília fazer o jogo entre Vasco e Fluminense, ser o lateral titular. Se ele não puder viajar, com certeza o nosso Puma Rodrigues vai assumir a lateral direita do Vasco, caso o Paulo Henrique nem sequer viaje para Brasília. Outras modificações que podem acontecer é uma no meio-campo e também na zaga. O Lucas Oliveira não foi bem na última partida e o Lucas Freitas é um zagueiro canhoto que joga pela esquerda. Pode haver essa modificação. E no meio-campo, a questão do primeiro volante, já que o Hugo Moura vem se destacando bastante, pode jogar ali como volante principal na cabeça de área e o Jair ir para o banco de reservas. São modificações que o técnico Fábio Carilli pode fazer. Então, com isso, o provável time do Vasco para esse jogo contra o Fluminense é o seguinte: Léo Jardim no gol,
Paulo Henrique ou Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga com João Vitor ao lado do Lucas Oliveira ou até mesmo o Lucas Freitas. Tem a possibilidade até do Maurício Lemos viajar também para Brasília, jogador uruguaio que foi contratado, também ficar ali como opção para o banco de reservas. Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo com Jair ou Hugo Moura, Paulinho e Tietê, lá na frente Alex Teixeira e Coutinho e o Verratti, artilheiro do Campeonato Carioca com 5 gols, o centroavante do Vasco. E por falar na defesa do Vasco, o técnico Fábio Carille, após o jogo contra o Volta Redonda, elogiou o João Vitor, que acabou fazendo até um gol contra naquela ocasião, mas o treinador elogiou o jogador com quem já tinha trabalhado, inclusive no próprio Corinthians, jogador que subiu para o profissional com o técnico Fábio Carille. Vamos ouvir o treinador. Não, o João eu já conheço há muito tempo, eu que subo ele no Corinthians, um jogador com muita velocidade, isso para zagueiro é muito importante, bola aérea muito boa. E nós vamos melhorar, cara, é um time qualificado, fizemos 3 jogos por um início, né, os 3 últimos jogos com 3 vitórias, que acho que para um início foi acima do esperado, né, por uma evolução de parte física, de parte técnica e de entendimento da ideia de jogo. Hoje ficamos abaixo. As 3 vitórias não quer dizer que estava tudo certo, a gente sabia que nós sabemos que temos que melhorar bastante e o resultado de hoje não quer dizer que está tudo errado. A gente tem um caminho, né? Potencializar essa ideia, passar confiança para os jogadores para que a gente continue a nossa caminhada. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é joelho de porco. Você já conhece o joelho de porco? Então venha conhecer aqui na Casa do Fritz o autêntico joelho de porco alemão, Weissbein. Junto com ele, prove a cerveja Red Ale, vai combinar e te deixar bem satisfeito. E há muito tempo que a bola laranja não é assunto aqui no canal Atenção Vascaínos. Quem fala de basquete aqui é meu parceiro Sérgio Kind. Sérgio que estará em Brasília quarta-feira, mas vai trazer informações importantes sobre o basquete, que tem jogo importante hoje, não é isso, Sérgio? Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Eu, Sérgio Kind, estou passando por aqui para trazer informações a respeito do gigante do basquete, o R10 Score Vasco da Gama, que entra em quadra hoje contra a equipe do Caxias do Sul, às 20 horas, jogo fora de casa no ginásio SESI. Essa partida que é o retorno do Vasco às quadras do NBB após participação na Copa Super 8. Partida polêmica contra a equipe do Flamengo. E já temos o calendário completo do mês de fevereiro. Após o jogo de hoje, dia 6 a equipe também joga fora de casa contra a União Corinthians. Dia 14 recebe o Pato Basquete e dia 28 contra a equipe do Mogi. Os 2 últimos jogos em São Januário. E na tabela do Novo Basquete Brasil, o Vasco está na 8ª colocação, com 12 vitórias em 22 jogos. Para fechar, uma boa notícia, teremos 2 representantes no Jogo das Estrelas da temporada 24-25. O craque Marquinhos e o ala pivô Paulique irão jogar esta edição pelo time do Jorginho. Todo sucesso para os nossos 2 representantes. E vocês fiquem ligados, porque vocês sabem que tudo sobre o basquete você também acompanha aqui. Eu sou o Sérgio Kind para o canal Atenção Vascaínos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E já saiu a arbitragem para esse jogo Vasco e Fluminense. Você tá vendo a escala completa? Quem vai apitar o jogo? Wagner Nascimento Magalhães. Olho nesse rapaz que de vez em quando consegue complicar algumas partidas. E ontem a Liga Futebol União, a Liga Futebol Forte, que o Vasco está nessa liga, anunciou que já chegou à meta de 1,7 bilhão para os times envolvidos nessa liga, que o Vasco vai ganhar a cada ano por conta da questão do futebol sendo transmitido por grandes empresas. Esse valor é referente a todos os clubes e o Vasco vai ganhar um bom dinheiro com esse acordo feito pela Liga Futebol Forte. E para fechar, o Vasco anunciou mais uma contratação para o futebol feminino. Você está vendo aí o vídeo na tela em que o Vasco divulgou e tomara que o futebol feminino do Vasco volte forte em 2025, que está precisando, já que o Vasco tem grande potencial no futebol feminino também. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte.
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora mais um recado aqui no Bom Dia Gigante da loja Pompador. A Pompador fica aqui, ó, no Barra Square, na Barra da Tijuca, fica ali atrás, aqui no Barra Square, você vai lá na Pompador, tem o melhor atendimento da Barra da Tijuca, onde você pode comprar, por exemplo, perfumes, joias, relógios importados. Compre na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, Avenida das Américas, 3.555, Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E ontem você assistiu a live tradicional feita aqui do Barra Square, onde estamos gravando esse Bom Dia Gigante? Não assistiu? O Flávio Dias trouxe informações importantes sobre essa questão de reforço do Vasco, sobre essa situação do Bruma, e a gente traz aqui novamente, aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala pra gente, Flávio! No caso do Bruma, Emerson e amigos, o Vasco fez uma proposta por um jogador que já tem uma prévia consulta há cerca de 2 semanas. Jogador que foi indicado, que foi passado aos scouts do Vasco, foi muito aprovado pela condição técnica dele, jogador de lado de campo, pelo lado esquerdo, muitas assistências, muitos gols. O Vasco mandou uma proposta oficial ao Braga pelo jogador. O Braga, a priori, pediu ao Vasco para remodelar a proposta, e o Vasco aceitou. Lembrando que no caso de Brian Rodrigues, o Vasco ofereceu 7 milhões de dólares pelo jogador. E agora, no caso de Bruma, o Vasco ofereceu 6 milhões de euros, parcelados em 6 vezes. O Braga topou. O Braga quase deu o de acordo, praticamente um aceite na proposta oficial do Vasco. E liberou para que Bruma e seu representante pudessem conversar com o clube brasileiro. Tudo de acordo. Tanto é que o Porto, o Benfica e até o Flamengo fizeram sondagem ao Braga e o Braga avisou, olha, a gente tem aqui uma situação já envolvendo o Vasco. Mas Antônio Salvador, presidente do Braga, é um dirigente que é das antigas e não é aquele que você possa confiar plenamente de que esteja fechado. Está ali pelo bem do seu clube e pelo dinheiro. O Benfica não teria interesse em contratar o jogador. Os adeptos, os torcedores do Benfica, Emerson, não gostam de Bruma. Bruma teve alguns entreveros com os benfiquistas. E outra coisa, o Benfica, o Porto e o Sporting, seus torcedores, têm uma predileção por jogadores sul-americanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, que normalmente dão certo. E tem um certo preconceito, uma certa aversão a jogadores africanos, por serem jogadores normalmente meio irresponsáveis de jogo e fora de campo. Por isso, os adeptos do Benfica não queriam um jogador. E o Benfica não iria contratá-lo. O Vasco ia fechar o negócio. No entanto, hoje teve-se a informação de que Ângelo Di Maria, atacante do Benfica, jogando ontem pelo Campeonato Português, teve uma lesão séria. E o técnico Bruno Lage, aquele mesmo que foi treinador do Botafogo, disse, olha, não tem jeito, a gente precisa contratar, o Benfica está disputando competições, o Benfica vai jogar o Super Mundial no meio do ano e a gente precisa repor. E disseram a ele, a gente tem o Bruma. E ele deu ok para contratar o jogador. O Benfica fez uma proposta e aí entrou a questão negocial do presidente do Braga. A proposta foi praticamente a mesma e aí se fez a sedução do atleta. O Vasco não vai contratar ninguém? Não vai. O Vasco tem 2 a 3 jogadores, sendo que um bastante avançado, com possibilidade inclusive dessa semana. E eu diria aqui pelo meu feeling, não é o Rony. Rony é um jogador que pelo valor de 8 milhões de dólares e 1,5 milhão de salários, o Vasco avalia não ser um bom indicativo. Por empréstimo até poderia, mas investir isso tudo. Mas esse é que é o grande problema do Vasco agora. O Vasco sinalizou 7 milhões de dólares para o Brian Rodrigues e 6 milhões de euros para o Bruma. Significa o quê? O mercado sabe agora que o Vasco tem dinheiro. O Vasco da Gama vai negociar, vai buscar, tem esse valor já equacionado, tem a sua vida arrumada pelo menos até o meio do ano e já tem uma boa perspectiva para o 3º trimestre do ano de 2025. Tendo tudo arrumado financeiramente, esperando verbas, por exemplo, Carlito Palácio, jogador agora no Boca Júnior, o Vasco espera
para breve o dinheiro do Boca pago ao Colo-Colo e o Vasco tem direito em relação a esse atleta. A venda de Manuel Capasso, há um interesse claro do Tajeres de Córdoba, o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, me confirmou que sim, há um interesse. Enfim, podem acontecer outras entradas de verba que podem até melhorar esse orçamento. O Vasco tem um orçamento todo ele limpo nessa temporada. Não está tendo problema com penhora, não está tendo problema com o regime centralizador de execuções, está fazendo a mediação e está sendo responsável acima de tudo. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações e esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações para te deixar muito bem atualizado nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco. Hoje tem tabela do AV com Jean Faísca, tem AV com muita informação, então eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos, inclusive ajudando também o canal através do projeto LivePix. É fácil e simples, tá vendo esse QR Code na tela, passe a câmera do seu celular, ajude o canal, você vai direto para o site do LivePix, coloca lá o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante o canal Atenção Vascaínos. E também seguindo a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, todas as plataformas, é só você colocar @avascaínos que você vai ajudar e achar também as nossas redes sociais. Tem também o nosso segundo canal AV+, ainda não conhece? O card está passando aqui em cima. Teve Acorda Vascaíno hoje mais cedo com Jean Faísca e também tem a live, nossa live resenha com Sérgio Kim de meio-dia, contando demais com a sua audiência. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal e também lá no canal AV+. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!